Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém? Até aqui. Amém? Getsemane. Estranho, difícil de falar esse nome, né? Getsemane era um pomar de oliveiras. Sabem disso, né? Então, ele era um grande pomar que que ocupava praticamente todo o Monte das Oliveiras, o pomar. E lá embaixo havia uma prensa, onde eram prensadas as azeitonas, né? Para fazer o azeite de oliva. E aí, por que Jesus suou sangue neste lugar? Por que ele chegou lá? Eu tinha colocado no grupo há um tempo atrás. Eu peguei o nome aqui que eu não sei falar. Peraí, onde é que eu botei? Cadê o nome do negócio? Eita. Cadê o nome? Onde é que eu botei o nome do negócio? Está aqui. Suor sangue. Hematidrose. Para provocá-la é necessária uma fraqueza física acompanhada de um abatimento emocional violento causado por profunda emoção. Isso é um termo médico, gente, não é nem bíblico, é médico. Então, existe isso? Existe. Aconteceu só com Jesus? Não. Já houve pessoas que suaram sangue também. A Emily estava até olhando hoje no YouTube, lá no Google, umas pessoas com sangue escorrendo no rosto, assim, e no corpo também. Então, mas o que eu quero dizer para vocês? As azeitonas, para fazer lá no processo para tirar o azeite, como é que era o primeiro processo para retirar esse azeite? Eles juntavam as azeitonas, colocavam em sacos, amarravam, colocavam na prensa, mas colocavam só em cima, não prensavam. Colocavam vários sacos em cima, umas azeitonas em cima das outras, e só o peso da própria azeitona, só o atrito de uma com a outra, o peso de suportar uma azeitona, suportar em cima da outra, começava a exalar o azeite. É um processo chamado de sangria. Então, começava a sangrar o azeite da azeitona. Esse era o primeiro processo. É o primeiro azeite extraído da azeitona. Esse é o azeite extra virgem. É o azeite mais pomposo do negócio lá. Então, lá em Israel, ele era chamado de azeite de primícias. O que era o azeite de primícias? O azeite de primícias ele era levado para o templo. Então, esse azeite de primícias ele era levado para o templo e era usado para acender, ou no caso, para manter o fogo no menorá. O que é o menorá? Menorá era o candelabro do templo. Amém? Aí, ok, passamos pelo primeiro processo. Aí, o que a gente fazia? Pegava as azeitonas lá, a prensa era uma coisa grande com uma roda. E aquela roda, ela passava por cima. Ela ia prensando as azeitonas. Conforme ia prensando, ia escorrendo o azeite da azeitona. E no segundo processo, saía outro tipo de azeite. E esse azeite já era o azeite para alimento. Então, no caso, colocava na comida, o pessoal fazia para comer. E aí pegava o quê? Colocava mais peso na roda da prensa e passava de novo. Prensava mais um pouco a azeitona. E aí saía o terceiro azeite. O terceiro azeite
que não era tão puro, já não era muito bom para alimentação, não era tão bom para comer, então ele servia para ungir as feridas. Quem sabe que azeite era usado para ungir as feridas, que colocava na orelha da ovelha, para que não chegassem os bichos para comer, coisa assim. Sabem? Sabe? A Emily lembra do bom samaritano, colocou azeite nas feridas. Então, o azeite ele era usado para curar. E esse era o terceiro processo. Depois vinha o quarto processo. Achou que já tinha tirado tudo a azeitona? Não, ainda dá de tirar mais. Pega, coloca mais peso na prensa lá e passa mais. Passa mais, aperta mais um pouquinho a azeitona, prensa mais um pouquinho. Saiu o quarto. O quarto azeite, ele é destinado, não dava mais para comer, porque já não era nada puro, já tinha o caroço já misturado. Então, era um azeite que era usado para fazer sabão. Então, faziam sabão desse azeite. Meu Deus, coitada da azeitona, já esmagou tudo que podia. Agora não vai esmagar mais. Não, dá para esmagar um pouquinho mais. Coloca mais peso, mais prensa. Vamos apertar mais essa azeitona. E saiu o quinto e o último azeite. Meu Deus, se o 1 já era usado para fazer sabão, esse quinto era para quê? Para usar nas lamparinas, para colocar fogo nas lamparinas. Então, vendo Jesus, quando ele chegou lá, a primeira vez que vê Jesus sangrando, ele estava no Monte das Oliveiras. Creio que, quando ele sangrou, ele sentiu o peso sobre os ombros dele, de todas as azeitonas, como nós. Todas as azeitonas do mundo inteiro, prensando ele. Então foi aquele... Como é que eu falei aqui? Cadê? Abatimento emocional violento causado por profunda emoção. Então eu creio que aquele peso, aquele prensou tanto ele, o fato de estar carregando, tanto ele disse, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia que seja feita a tua vontade. Então ele sentiu, foi uma emoção tão profunda, foi uma dor tão forte. Eu creio que até um sentimento de medo até. E ele sua sangue. E por que ele sua sangue ali? O sangue de Jesus foi que nos livrou de todo pecado, não é verdade? Mas também era necessária uma primícia. Ali, ele derramou a primícia do sangue dele. Foi o primeiro. Mais um detalhe, o templo, ele ficava de frente para o Monte das Oliveiras. Então Jesus derramou o sangue dele diante do templo. Mas terminou por aí? Não, não termina por aí. Eu creio que, assim como a oliveira, ela passa por 5 processos, 5 azeites extraídos, Jesus na crucificação, ao caminho dela, também passou por um processo. No primeiro processo, ele suou sangue no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Eu prefiro falar Monte das Oliveiras, que Getsemane é muito difícil falar. Aí, já prensou demais Jesus? Já sofreu bastante? Sofreu. Mas ainda fizeram ele sofrer um pouquinho mais. Joga ele aí. Dá 39 açoites nele com Azorague. 12 tiras. 480 marcas. Provavelmente, a Azorague era um chicote de 12 tiras. E na ponta de cada tira tinha pedaços de osso ou de ferro. Então, cada vez que chicoteavam, a Azorague fazia assim, ó, na pele dele. Pegava aqui, e aí o osso ou o ferro grudava e arrancava. Saía arrancando a pele dele. Segundo. Terceiro. Não foi suficiente ainda. Pega uma coroa de espinho e coloca nele. Espinhos de 7 centímetros entrando na cabeça. Já foi prensado? Foi muito. Mas fizeram um pouquinho mais. Podia sair um pouco mais do azeite ainda. Prega as mãos dele na cruz. Já foi suficiente, pelo amor de Deus, para. Prega os pés. E Jesus passou por processos. Mas sabe o que eu achei mais interessante?
que dizia: o primeiro azeite era para a primícia, foi levado ao templo. O segundo azeite era o alimento. Nesse processo, Jesus era espremido, e ali ele virou o nosso alimento, o pão vivo que desceu do céu. No terceiro, era para cura, para ungir feridas. Então pegaram, prensaram um pouquinho mais ele. Então ele virou a nossa cura. Ele cura nossas feridas. Jesus é a cura. No quarto, prensa um pouquinho mais. Achou que não era o suficiente? Prensaram mais. É o sabão. Jesus nos limpa e nos lava de todo pecado. E no quinto é para acender a lamparina. Quando ele foi mais espremido, ele vira a lamparina, porque ele é a nossa luz. Amém? Quando o sangue de Jesus tocava no menorá, no caso que foi, o sangue dele toca no menorá, ele não se torna mais a luz para o templo, mas ali ele se tornou a luz para todas as nações. Amém? Glória a Deus. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Amém? Luz para as nações. Amém? Vocês entenderam um processo? Foi por minha vida, foi por tua vida, foi pela nossa vida. Não foi suficiente ele suar sangue apenas. Teve que passar por vários e vários e vários e vários processos. E ali, quando ele sofria, foi a nossa cura, para nos limpar, para nos alimentar, para que hoje a gente pudesse ser chamado filhos de Deus. Amém? Glória a Deus.